com vocês? Então chegou aquele momento tão especial, onde mais uma vez estarei compartilhando com vocês uma linda história da... Muito bem, da Bíblia! Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar um pouquinho com o Papai do Céu? Vamos lá? Pai, graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estarmos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos da Tua Palavra. Essa palavra tão linda e maravilhosa que o Senhor deixou para nós, cheia de ensinamentos para as nossas vidas. Que esta história venha trazer, ó Deus, lições para o nosso dia a dia. Abençoe cada criança, cada adulto, cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Em o nome de Jesus, amém. Meus amores, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Com vocês, com a família, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão passando por algum problema, alguma dificuldade, o que vocês fazem? Vocês se desesperam? Se um amiguinho bater em vocês, brigar com você, o que você faz? Tia Betinha, não sei, às vezes eu brigo. Então, geralmente, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, a gente tem uma tendência de desesperar, de ficar blasfemando, falando coisas que não deve, ficar nervoso, ficar bravo, não é verdade? Muitas das vezes a gente não faz assim. Então, a história que eu vou compartilhar com vocês hoje vai falar de dois missionários da nossa Bíblia, o irmão Paulo e o irmão Silas, que eles passaram por uma dificuldade e fizeram uma coisa muito interessante. Crianças, eu acho que eles não xingaram, não brigaram. Vamos ver o que aconteceu? A nossa história está baseada lá em Atos, capítulo 16, a partir do verso 17 começa a nossa história. O nome da nossa história é Paulo e Silas na prisão. Uau, tia Betinha! Gente, então vocês já sabem que vai acontecer alguma coisa com Paulo e com Silas. Então, Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos pregando o evangelho de Jesus. Uau! Paulo amava pregar o evangelho. Paulo era um missionário, ele viajava por vários lugares. Ah, você sabia que você pode ser um missionário? Ah, tia Betinha ficou doida? Como assim, tia Betinha? Eu sou criança, eu não posso viajar. Mas você pode ser um missionário aí na sua casa, na sua rua, na sua escola, onde você estiver, você pode falar da boa nova do evangelho e ser um missionário. Só que Paulo e Silas estavam viajando e eles chegaram então na cidade de Filipos e começaram a falar do amor de Deus, a pregar o evangelho e falavam que Jesus havia morrido, mas tinha ressuscitado e estava lá no céu e nos deixou o Consolador Espírito Santo e começou a falar de todas as maravilhas que Deus faz e tinha feito por todos nós. E, claro, como sempre, em todos os lugares, tem sempre aqueles que não gostam do amor de Deus, não gostam do evangelho. E algumas pessoas começaram a perseguir o nosso irmão missionário Paulo e o nosso missionário Silas. E aí eles ficaram tão bravos e começaram a inventar umas coisas. E aí aquelas pessoas disseram assim para os governantes da cidade: olha, esses judeus aí, Paulo e Silas, estão pregando umas coisas que não é certa. Eles estão fazendo coisas que nós não estamos gostando. Inventaram algumas mentiras. E aí, crianças, sabe o que acabou acontecendo com o missionário Paulo e com o missionário Silas? Eles foram lançados na prisão. Ah, que triste! E aí, aquele povo pegaram Paulo e Silas. Vem cá, Paulo e Silas, e colocaram na prisão. Mas não satisfeitos,
eles pegaram correntes e prenderam os pés de Paulo. Eu já mostro para vocês. Prenderam os pés de Paulo e Silas. Deixa eu ajeitar aqui. Amarraram com correntes, colocaram correntes muito fortes nos pés de Paulo e Silas. Coitadinhos de Paulo e Silas, só crianças que antes deles colocarem as correntes em Paulo e Silas, sabe o que foi feito com eles em plena praça pública para todas as pessoas verem? Bateram em Paulo e Silas, mas bateram muito, 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 muito. Eles ficaram todos machucados, cheios de feridas. E depois colocaram eles na prisão e amarraram os pés com correntes. E aí falaram com o carcereiro, aquele que toma conta da prisão. Olha, carcereiro, você vai vigiar, você vai tomar conta. E passa uma corrente bem forte, um cadeado bem forte aí na tranca da prisão. E aí o carcereiro tá aqui. Ele foi até lá e pegou uma grande corrente e colocou na porta da prisão. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar essa corrente aqui. Enfim, estava tudo fechado, tudo trancado. E o carcereiro ficou ali o tempo todo cuidando para que nada acontecesse e que aqueles, prisioneiros, Paulo e Silas, ficassem ali guardadinhos. Mas a prisão era enorme, não tinha só Paulo e Silas, havia muitos prisioneiros. Olha, crianças, que triste, né? Os nossos missionários falando do amor de Deus e foram presos por causa disso. E vocês sabiam, crianças, que ainda hoje muitos missionários estão sendo presos neste momento por causa de pregar o evangelho? É verdade, nós devemos orar pelos nossos missionários. E aí, os nossos missionários estavam então na prisão, presos, e o carcereiro ali tomando conta. Por volta da meia-noite, o carcereiro deu uma cochiladinha. O carcereiro então adormeceu e Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Olha, crianças, ao invés de Paulo e Silas se revoltarem contra Deus e falarem assim: ah, Deus, mas nós somos seus missionários, nós estamos pregando a tua palavra e agora a gente está aqui na cadeia, mas desse jeito não dá, a gente está na prisão. Não, ao invés de reclamarem, sabe o que eles fizeram? Começaram a adorar ao Senhor. Uau, que legal, crianças! Então, quando nós estivermos passando por problemas, vamos adorar ao Senhor, vamos cantar louvores ao nosso Deus. E eles começaram a cantar e adorar o nome do Senhor. Quem sabe eles estavam cantando que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, que Ele faz maravilhas, que Ele é a única razão da nossa adoração. Quem sabe eles estavam cantando: és tu, única razão da minha adoração, ó Senhor. Quem sabe eles estavam cantando: celebrai com júbilo ao Senhor. Não sabemos. O que importa é que eles estavam adorando ao Senhor. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite aconteceu algo extraordinário, crianças. A prisão começou a balançar. Como assim, tia Betinha? A Bíblia diz que houve um grande terremoto e tudo começou a balançar, a sacudir. As correntes caíram da porta e as portas se abriram. E as correntes que estavam nos pés dos nossos missionários foram soltas. E os nossos missionários então ficaram libertos. E todas as correntes, todas as portas e correntes das prisões foram abertas. Quando o missionário acordou, quando o carcereiro acordou, que viu aquela confusão, tudo tremido, as portas da cadeia abertas, ele pensou: ah, todos os prisioneiros fugiram. E ele queria então, crianças, tirar a própria vida. Quando Paulo e Silas viu que ele ia tirar a própria vida, Paulo disse: não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí ele procurou então uma lanterna, porque estava tudo escuro, crianças, e foi até lá ver.
Quando o carcereiro viu que a porta estava aberta, ele olhou lá para dentro e viu que Paulo e Silas estavam já sem as correntes nos pés. Vou tirar aqui, porque quando teve o terremoto, as correntes saíram dos pés dos dois. E aí, ele viu e Paulo disse para ele: olha, não faça nada com a sua vida. Nós estamos aqui e todos os outros prisioneiros. Ninguém fugiu. E aí, aquele carcereiro ficou impressionado. Ele não entendeu. E aí ele perguntou: o que eu preciso fazer para ter essa salvação de que vocês estão falando? Ah, crianças! E aí, Paulo e Silas falaram para o carcereiro do amor de Deus. E quando o carcereiro ouviu falar do amor de Deus, ele entendeu o plano de salvação e ele aceitou Jesus na sua vida. E sabe o que ele fez, crianças? Ele pegou os curativos, os remédios, cuidou das feridas de Paulo e Silas, tirou os dois da prisão e disse para eles: meus irmãos, eu gostaria que vocês fossem até a minha casa e falassem desse amor para minha esposa, para os meus filhos e para toda a minha família. E assim, Paulo, Silas, o carcereiro, foram até a casa do carcereiro e então compartilharam do amor de Deus para toda a família do carcereiro. E a Bíblia diz que toda a família do carcereiro encontrou Jesus e teve salvação naquela casa. Olha só, crianças, que história maravilhosa! Então, o que nós aprendemos hoje? Que ao invés de nós ficarmos reclamando quando os problemas vierem sobre nós, nós devemos louvar. O louvor, ele liberta. E quando nós adoramos ao Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Assim como aconteceu com os nossos missionários, Paulo e Silas. E ainda mais, através do testemunho da vida deles, eles conseguiram alcançar mais pessoas com o amor de Deus. Então, meus amores, vamos sempre, em qualquer situação, adorar o nosso Deus. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!